Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Júlio Eduardo e nós estaremos iniciando mais uma videoaula. Essa videoaula é uma videoaula bastante interessante, videoaula sobre geradores e receptores elétricos. Peço a você que não é inscrito que se inscreva no canal e a você que é inscrito, peço para que compartilhe com seus amigos, com seus colegas e dê um like para valorizar o meu trabalho. Desde já, vamos para a nossa aula de hoje. Pessoal, uma perguntinha: o que é um gerador elétrico? Então vamos lá. Primeiramente, imagine um circuito simples formado de um receptor, de uma pilha, de uma lâmpada e de um fio. A nossa pilha, ela é a que vai ser responsável por alimentar o fio, ou seja, através dela que os elétrons vão se deslocar, né? Que é ela que cria a corrente elétrica. Essa corrente alimenta um dispositivo, no caso a lâmpada, e é lógico, como para haver a corrente elétrica você precisa ter um circuito fechado, então você tem um transporte elétrico de elétrons até o outro lado da nossa pilha, que a gente chama de polo, né? Polo positivo e polo negativo. Lembrando que a corrente, o sentido da corrente real, ela é do polo negativo para o polo positivo e não do polo positivo para o negativo, mas a gente utiliza o sentido convencional do polo positivo para o polo negativo. Então vamos lá. Está aqui a setinha vermelha aqui apontando o sentido horário. Então, convencionalmente a gente utiliza como se fosse o próton se movimentando, né? Bem, então, voltando ao sentido convencional, vamos continuar. Então você tem os elétrons saindo, alimenta o, o dispositivo, né? E aí o elétron chega do outro lado no polo negativo. Só que o que acontece? Quando ele chega aqui, como o próprio nome diz, nós temos aqui uma diferença de potencial. Então, nesse ponto aqui, o que que ele tem? Ele tem um potencial menor. Então, esses elétrons não têm energia para ir do polo negativo para o polo positivo. Aí vem a pergunta: se não tem energia, então por que então os elétrons continuam circulando o circuito? Aí entra o nosso assunto de hoje. Aqui dentro nós temos aqui um dispositivo químico, né? No caso vai ocorrer aqui no caso da nossa pilha, né? Vai ocorrer uma reação química. Essa reação química vai fornecer energia para esses elétrons, fazendo com que os elétrons se movimentem por dentro da pilha. E, consequentemente, se movimentando por dentro da pilha, vai continuar o fluxo de corrente. Então, essa energia que é criada aqui no interior da pilha, a gente vai dar um nome para ela, tá? O nome é a força eletromotriz, que é a força com que é a energia, né, com que o gerador vai transformar, né, a qualquer tipo de energia em energia elétrica, como por unidade de carga elétrica que atravessa. Ou seja, a força eletromotriz ela é a energia que transforma por unidade de carga elétrica, tá? É a energia que o gerador transforma por unidade de carga elétrica. Então, essas cargas que estão se deslocando dentro da pilha, elas precisam de uma energia e para isso vai haver uma força eletromotriz, tá? Então lembre-se, essa força eletromotriz ocorre dentro do gerador. Bem, então, basicamente um circuito simples ele é composto de quê? De um gerador, que no nosso caso aqui é a pilha, tá? Por exemplo, uma pilha comum, né, ela tem uma força eletromotriz de 1,5 volts e uma resistência de meio ohms, tá? Então, o que é essa resistência? Vamos lá.
O dispositivo ele vai gerar uma energia, né, através da força eletromotriz. Só que esse circuito ele já começa perdendo energia dentro do gerador. E essa perda de energia ela é representada por um resistor dentro do gerador. Como é dentro do gerador, a gente chama ele de resistor interno. É esse que é o ponto, tá? Então, nós vamos ter aqui dentro do gerador, nós iremos ter uma resistência interna. Agora lembre-se, a resistência interna é diferente da resistência externa, que a resistência externa está associada à parte de fora do gerador, a parte que pertence basicamente ao circuito, tá? E a interna pertence exclusivamente ao gerador. Tanto é que a gente representa com o quê? Com maiúsculo e minúsculo a resistência interna, o valor de R com a letra R minúscula e a resistência externa com R maiúsculo. Então, basicamente, nosso circuito é isso. Apesar de ser um resistor, a gente vai ver depois que há um outro nome para isso, tá? Mas lembre-se, então, vamos dizer assim, por dentro do gerador, ele já vai perdendo energia. Tanto é que o gerador ideal seria um gerador, né, que convertesse toda a energia que está sendo criada em energia elétrica. Seria um gerador ideal, mas na prática a gente não tem isso, a gente trabalha com geradores reais. Beleza, pessoal? Vamos lá. Aí, nós temos uma representação disso. Primeiro, nós temos aqui a equação do gerador. Deixa eu colocar aqui a equação do gerador. U é igual a E menos RI, onde o U é a tensão, o E é a força eletromotriz, o R e o R é a resistência interna, o I é a corrente elétrica. Bem, no nosso caso aqui, a gente tem que ter, eu coloquei aqui algumas condições também que eu trouxe para vocês. Primeiro, se a corrente for zero, tá? É o caso de um gerador aberto, o U é igual ao E, ou seja, a tensão é igual à força eletromotriz. Olha que interessante, né? Agora, se a tensão for zero, a gente tem o que a gente chama de corrente de curto-circuito, onde é dada por essa forma. O ICC, né, corrente de curto, é igual à força eletromotriz dividido pela resistência interna. Agora, observe o seguinte, a curva do gerador ela é representada por uma curva decrescente. Óbvio, né? Você tem aqui o gerador, ou seja, ele vai produzir o máximo, e aí, como ele já começa perdendo energia internamente, a tendência é que a sua energia acaba sendo diminuída. Óbvio, né, pessoal? Acaba sendo diminuída conforme a corrente vai aumentando. Chega um momento que a força eletromotriz ela é basicamente máxima quando eu tenho a corrente elétrica. Aí, com isso, U é igual a zero. Tá? E olha que interessante, né? Se U é zero, sobra E menos RI. Jogando para o outro lado, vou ter RI igual a E, isolando I, E sobre R. Então, lembre-se disso. Tá? A corrente de curto-circuito para o gerador ela ocorre quando a tensão ela é nula. E a gente diz que a corrente de curto é a corrente máxima. Observe isso, é a corrente máxima. Ou seja, há uma limitação nessa curva, quando atinge a corrente máxima. E outra coisa que é bom a gente deixar claro, que essa tensão ela é dependente da corrente. Tanto é que a equação do gerador é uma equação que depende do I, que depende da corrente elétrica. Beleza, pessoal? Tome cuidado com isso daí, tá? Bem, continuando aqui então, vamos para outra parte. Opa, deixa eu aqui, beleza, agora vai. Bem, como eu falei, nós temos aqui os geradores. Aliás, eu esqueci de mencionar, né? O que é a força eletromotriz em síntese, então? A força eletromotriz, ela transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Então, por exemplo, na pilha, transforma energia química em energia elétrica. Um dínamo,
né, o motor, o dínamo elétrico, ele transforma na energia cinética em movimento em energia elétrica. Ah, por exemplo, tem dispositivos que se utilizam de placas fotovoltaicas, por exemplo, né? Você tem então que essas células fotovoltaicas, você tem ali energia luminosa transformando-se em energia elétrica. Então, todos esses dispositivos acabam sendo chamados de geradores. Agora, o receptor, a gente tem também, que é o próximo assunto, que é o antagonista, né, do gerador, né? O que que acontece? Enquanto o gerador ele transforma qualquer energia em energia elétrica, o receptor, o nome já diz, ele recebe o quê? Recebe uma energia. Qual energia? A elétrica. E faz o que com essa energia? Converte ela em qualquer outro tipo de energia. Olha que interessante. Enquanto no gerador você pega qualquer tipo de energia e transforma em elétrica, no receptor você pega a energia elétrica e transforma, né, em qualquer tipo de energia. É lógico que alguns livros trazem a definição assim, qualquer tipo de energia que não seja energia térmica. Inclusive, eu vou colocar essa definição. Porém, eu já vi assim em alguns livros que há dois tipos de receptor. O receptor, deixa eu voltar aqui, ativo, que são todas as energias, exceto a elétrica e a térmica, porque, vamos lá, se já é receptor, não vai ser transformado em energia elétrica, vai ser o contrário, transformar a energia elétrica em qualquer tipo de energia. Então, o ativo seria o receptor que transforma energia elétrica em todos os tipos de energia que não sejam em energia térmica. Por exemplo, transforma em energia química, energia luminosa, energia sonora, energia mecânica, etc. Agora, o receptor passivo, ele tem um nome específico, resistor, tá? Aí o receptor passivo ou resistor, tá? Também há um outro nome chamado receptor resistivo, né? De resistor. Ele converte a energia elétrica exclusivamente em energia térmica. Olha só, os receptores pegam energia e transformam em outro tipo de energia. Os receptores ativos, qualquer energia que não seja térmica. Já o receptor passivo, resistivo ou resistor, que é a mesma coisa, transforma energia elétrica exclusivamente em energia térmica. Então essa é uma sacada aí, né? Você não vê em qualquer livro, né? Para poder ver isso, apunhado uma quantidade de livros aí, de 3 a 4, 5, eu consegui aí ver essas definições. Mas vamos lá então para os receptores. Então, receptor elétrico, dispositivo que transforma a energia elétrica em outra modalidade de energia que não seja totalmente energia térmica, né? Aqui, nesse caso, está falando dos receptores elétricos ativos exclusivamente, né? Quando representa isso, é esse caso aí. Exemplo, a geladeira, tá? Se bem que a geladeira está entrando aí na parte térmica, mas a gente pode considerar o ventilador, que é energia mecânica, a televisão, que é energia luminosa e sonora, e a enceradeira, que é energia mecânica também. Tem batedeira, etc. Tem vários. Tá? Basicamente, os receptores são os eletrodomésticos que nós utilizamos no dia a dia. Tá? Não só eletrodoméstico, mas outros objetos elétricos, tá? Que nós utilizamos no dia a dia. Bem, a representação do receptor, né, vai do polo positivo para o polo negativo, o inverso do gerador, tá? E aí eu tenho aqui a equação do receptor, que é o E' igual a U menos R. Aqui, pessoal, R', tá? Vai para diferenciar a resistência interna do receptor pela resistência interna do gerador. Vamos lembrar que no gerador você tinha o quê? Você tinha dentro do gerador já a perda de energia. No receptor também você vai ter uma perda de energia dentro dele.
que é dada pela resistência interna do receptor R', tá? Então a gente diferencia o gerador pelo receptor pelo linha. Nos receptores entra o R' e o E'. No gerador não tem. Outra coisa, como o receptor ele tem um processo contrário, né? Ele converte energia elétrica em qualquer outro tipo de energia. Então, observe que na equação você tem aqui uma soma, ou seja, você recebe a energia, mas você transforma ela em uma outra, de modo que essa energia que você consegue produzir é bem maior do que o que você recebeu. Óbvio, porque você vai estar utilizando daquela energia por um período maior de tempo. Então, a tendência é que a sua força eletromotriz, que nesse caso não é eletromotriz, a gente chama o E de força contra-eletromotriz, né? Então, no caso, tende a aumentar conforme vai aumentando a corrente. Olha que interessante. Quando o gerador, a corrente aumenta, ele vai perdendo energia. No caso do receptor, é o contrário, tá? Bem, então vamos lá para você ver aqui. Curva do receptor. Enquanto a do gerador é uma curva decrescente, a do receptor é uma curva crescente. Então você inicia com aquilo que você recebe, né? A energia elétrica que você recebe. E aí, como eu vou pegar essa energia e transformar ela em outra, a tendência é que, conforme a corrente vai aumentando, eu vou utilizando mais essa energia. Então ela vai aumentando. Então eu tenho aqui um acréscimo, tá? Nesse caso, a força contra-eletromotriz, a energia gerada pela força contra-eletromotriz, ela tende a aumentar. Beleza, pessoal? Bem, para a gente fechar aqui, só um detalhezinho aqui, para fechar essa ideia, nós temos o seguinte, ó. No caso do gerador, o que que nós temos? No gerador você tem uma energia total recebida, que ela não é elétrica, tá? É bom deixar isso claro, ela é qualquer outra energia, mas não pode ser elétrica. O gerador vai pegar essa energia e transformar ela em energia útil, que a gente vai chamar de quê? Energia elétrica, né? Que é energia útil. Por quê? Porque eu vou aproveitar essa energia elétrica para alguma coisa. Só que eu vou ter uma perda em forma de calor. Por exemplo, se você pega um dispositivo que utiliza bateria e você usa ele, você vai ver que a bateria se aquece, tipo a pilha, por exemplo, tá? Esse aquecimento é porque está perdendo energia, tá? Então essa energia é chamada de energia dissipada. Então, baseado-se no princípio, né, baseando-se no princípio da conservação da energia, o que que nós vamos ter? A energia total, que é dada pela potência total, ela é igual à energia útil mais a energia dissipada. Óbvio, né, pessoal? Você recebe uma energia qualquer e aí você faz o quê? Transforma nessas duas aqui, tá? Em útil e dissipada. Então você tem o que? Potência total é a força eletromotriz vezes a corrente. Potência útil é a tensão vezes a corrente. É interessante anotar isso aqui porque é o seguinte, olha só. Você utiliza toda a energia que é produzida na usina? Óbvio que não, né? Você utiliza uma parte. Então você tem lá uma tensão, que é uma parte da energia que está sendo produzida, tá? Então, isso que é bom ter esse conceito de potência útil. Ou seja, você vai usar apenas uma parte do total que é dado pela força eletromotriz. E aqui é a perda, a representação da perda, que é dada pelo produto da resistência, né, do resistor, vezes a corrente ao quadrado. Então, no gerador, a ideia é essa, tá? Bem, vamos para a próxima. Aqui, deixa eu aqui, beleza. Tá dando um erro. Vamos lá, agora dá certo. No receptor, a ideia também é parecida. Aliás, deixa eu voltar aqui rapidinho. Faltou um detalhezinho aqui. Como é que eu acho o rendimento do gerador dado por essa letra aqui? Parece um N, mas é o eta. É uma letra grega. É dada pela razão entre a energia útil, que é o U, tá? Dividido pela força eletromotriz. Ou ainda, tá? Se
você colocar lá para o primeiro ano e ver o conceito de rendimento, você vai ver que é a potência útil dividido pela potência total. Agora, se nós analisarmos em termos de energia, a energia útil dividido pela energia total. É lógico, depois, no final, você tem que multiplicar por 100%, porque o rendimento é dado em porcentagem. Vamos deixar isso bem claro, tá? Beleza? Então não esqueça desse detalhe. No gerador, no receptor, o que a gente tem? Primeiro, você recebe uma energia elétrica, né? Pessoal, é interessante. Você não funciona nenhum receptor sem energia elétrica, tá? Beleza? Aliás, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Até o pendrive é um receptor, tá? Tá bom? Ele entra como dispositivo de armazenagem de dados, mas tem um outro nome, né? Por quê? Você consegue usar um pendrive sem energia, CD sem energia, tá? Então, assim, tem vários dispositivos que a gente às vezes nem faz ideia e a gente pode considerar como receptores. Então vamos lá, energia elétrica. Essa energia elétrica ela vai transformar em uma energia não elétrica, ou seja, uma energia qualquer que não seja elétrica nem térmica, né? Mas se a gente considerar o receptor resistivo, né, que é o receptor passivo, que é o resistor em energia térmica, e uma parte é perdida, tá? Beleza? Uma parte é perdida internamente. Então vamos lá, nós vamos ter o que? A potência total igual à potência útil mais dissipada, ou seja, a potência gerada aqui ela é igual ao que você utiliza mais o que você perdeu, onde a potência total é o U vezes I, porque o resistor é ligado a uma tensão, o receptor é ligado a uma tensão, então quem define a energia total é a tensão. Aí agora, a potência útil é a força contra-eletromotriz vezes a corrente, né? Ou seja, a, a razão entre a energia elétrica, ou seja, a energia que eu utilizo pelas cargas elétricas para poder realizar algum tipo de trabalho mecânico, e a potência dissipada, mesma coisa da potência dissipada no gerador, que muda que é a resistência interna do receptor, né, e não do gerador. Agora olha o rendimento aqui, tome cuidado. Ó. No rendimento do gerador era o U sobre o E. No rendimento do receptor é o E' sobre U. Há uma inversão, óbvio, né? Porque a minha energia total é dada agora pela tensão e não pela força eletromotriz, ou nesse caso aqui, contra a eletromotriz. Então, cuidado aqui, porque os alunos costumam fazer muita confusão. Mas ela obedece o mesmo princípio, ó. Potência útil sobre a potência total, tá? Aliás, deixa eu colocar um negócio aqui. Por que da E' vezes U? Vamos colocar em termos de potência. Potência útil sobre potência total. A potência útil, no nosso caso aqui do receptor, é o E' vezes o I. E a potência total? U vezes o I. Aí eu corto o I com o I, sobra o quê? E' sobre U. Beleza, pessoal? Então, guarde bem essa ideia aí. Pessoal, o circuito ele não tem ou só gerador ou só receptor, tá? O circuito, na sua maioria, ele costuma ter os dois. Por exemplo, na sua casa você só tem o gerador ou você não tem nenhum receptor em sua casa, tá? Então é bom a gente ter cuidado com isso. Então, nesse caso, igual aqui, ó, você tem o quê? Opa, deixa eu apagar aqui. Beleza. O que você tem aqui, ó? Você tem o gerador, o receptor, a resistência interna do gerador, a resistência interna do receptor e um resistor externo. Bem, aqui eu não falei sobre isso, mas essa equação aqui, ela é baseada na lei de Ohm-Poincaré, tá? Corrente é igual a força eletromotriz dividido pela resistência, ou, né, a relação entre
força eletromotriz é a conta eletromotriz dividido pela resistência equivalente do circuito. Então é bom a gente guardar bem isso daqui. Então nesse caso é o quê? A corrente é igual à diferença entre a força eletromotriz e a força contra-eletromotriz sobre a resistência equivalente dos resistores. Aqui está dando, ou nesse caso a soma, mas nesse caso aqui a soma acontece porque os resistores estão ligados em série, tá? Só tem um condutor aqui. E numa associação em série, se você está em dúvida, assista a aula da associação de resistores. Numa associação em série, você soma os resistores, a soma direta. R mais R mais R', R', tá? Então, cuidado com isso. Aqui está soma, mas é porque no nosso exemplo ele está em série. Se estivesse em paralelo era um pouquinho diferente. Mas pela lei de Ohm por lei, a gente coloca num circuito em série, tá? Então, ó, você tem um circuito gerador e receptor, tá aqui, ou um circuito resistor, gerador e receptor, tá? Então, era para ter invertido aqui, tá? Mas no fundo, você pegando essa equação aqui de baixo, tá? Você vai chegar nessa relação aqui em cima, beleza? Então, no circuito que tem resistor, gerador e receptor, você vai ter essa equação aqui regendo ela, a famosa lei de Ohm-Poiseuille. Tudo bem, pessoal? É o nome francês, né? Vamos lá, então. Beleza? Vamos agora para os exercícios. Olha só, pessoal. Uma pilha de força eletromotriz 12 volts tem resistência interna de 0,2 ohms. Determine a intensidade de corrente que a atravessa quando a tensão entre seus terminais é de 8. Pessoal, aqui é bem simples, joga na forma da equação do gerador. U é igual a E menos RI, U é 8, que é a força, que é a tensão, 12 é a força eletromotriz. Uma coisa que vocês se lembram, se tiver alguma dúvida qual é a tensão, qual é a corrente, se falar de gerador, de força eletromotriz, o maior V é a força, é o E. Então, ó, 12 ou 8, qual que é maior? O 12. Então, esse é o valor do E, tá? Guarde bem essa dica aí, bem simplória aí, mas ajuda. Então, 8 igual a 12 menos a resistência. Está aqui 0,2 vezes I. Joga o menos 0,2i para o primeiro membro e o 8 para o segundo, fica assim, 0,2i, tá? Igual a 12 menos 8. Então, 0,2i é igual a 4. Isolando o i, 4 sobre 0,2, que vai dar 20 amperes. Então, nesse caso aqui, a corrente que atravessa a tensão nesse terminal de 8 é 20. Se fosse uma corrente, se fosse uma tensão maior de 10, você acha que esse valor aqui seria 20? Não, pessoal, tá? Se a tensão aqui fosse maior, fosse 10, o valor aqui seria diferente, seria menor, tá? Porque conforme aumenta a tensão, diminui a corrente, tá? Lembra-se da curva lá. Segundo exercício. Uma bateria de automóvel tem força eletromotriz de 12 volts. De novo, tá aqui, ó, força eletromotriz. Vou circular aqui grifar aqui com a seta, tá? 12 volts. E resistência interna meio. Calcule a intensidade da corrente máxima. Pessoal, corrente máxima. Você está falando de corrente de curto. Então, a corrente de curto é a força eletromotriz, né, sobre a resistência interna. É a razão entre eles. A força eletromotriz é 12 e a resistência interna é meio. Dividindo isso, eu vou ter 24 amperes. Então, essa é a corrente máxima nesse circuito aqui, tá? É a corrente de curto. Isso é bem tranquilo, tá? Parece coisa difícil, né? Agora, essa daqui é bastante interessante você acompanhar. Olha só. O gráfico da figura representa a curva característica de um gerador. Qual o rendimento desse, qual o rendimento desse gerador
quando a intensidade da corrente que percorre for de 1 ampere. Então, vamos lá. Ele me mostra aqui a corrente máxima, né? A corrente de curto, que é a corrente de 4 amperes. E que quando ele tem essa corrente, a força eletromotriz é 40, tá? Lembrando que o primeiro valor que aparece aqui, o valor mais alto é o da força eletromotriz, tá? Se eu esqueci, eu acabei esquecendo de falar isso. E na curva do receptor, que é ascendente, né, para cima, é o menor valor, tá? O valor onde inicia o gráfico. Tá? No caso do gerador, é o valor maior, e no caso do receptor, o valor menor, onde inicia o gráfico. Ou resumindo, é onde inicia o gráfico. Tá? A força eletromotriz e a força contra-eletromotriz. Então, 44. O que eu vou fazer primeiro? Eu tenho que achar a resistência interna desse gerador, que eu não tenho. E eu utilizo o que? A corrente de curto. Eu tenho a corrente de curto, que é 4, e tenho a força eletromotriz, que é 40. Utilizando a corrente de curto, eu vou ter 4 igual a 40 sobre R. Troco de lugar o R pelo 4, tá? Troco de lugar os dois. Então, vou ter R igual a 40 sobre 4. Então, a resistência interna desse gerador é 10 ohms. Bem, agora eu utilizo a equação do gerador. O que eu vou achar agora? Preste atenção aqui. Ó. Ele quer saber o rendimento quando a corrente for 1. Aí você fala, professor, mas beleza, a corrente não é 4? Não, corrente de curto é 4. Só que conforme a corrente vai diminuindo, o que vai acontecer? Aumenta a tensão. Uma coisa, perdão, pessoal. O que eu quero dizer com isso? A corrente é variável. E se a corrente é variável, varia também a tensão. Lembre-se que eu falei já que a tensão ela é dependente da corrente e a corrente é dependente da tensão. Essa equação do gerador, você tem uma equação em que a tensão depende do valor da corrente. Então, se eu quero uma corrente de 1 amperes, é que a tensão vai ser um valor. Se eu quisesse em 2 amperes, a tensão seria outro valor e o rendimento mudaria também, tá? Precisa entender. Mudando a corrente, muda a tensão. Mudando a tensão, muda o rendimento. Mas muda o rendimento por quê? Porque está mudando a tensão. E já lembra que o rendimento é dado pela razão da tensão pela força eletromotriz? Tá? Porque dependendo do tanto que eu estou gastando, eu vou ter um rendimento maior ou menor. Mas vamos calcular aqui para ver. Então, U igual a I menos RI. A força eletromotriz não se altera, é 40, e a resistência interna também não se altera, pessoal. Vamos deixar isso claro. Essas duas grandezas elas são independentes e elas são definidas. Uma pode ser definida implicitamente, mas a princípio estão definidas, porque faz parte do gerador, né, do próprio sistema. Agora, a tensão e a corrente vai depender. Tá? Então, nesse caso aqui, corrente 1. Então, eu vou ter 40 menos 10, que vai dar 30. Aí, jogo agora na forma do rendimento. U sobre E, porque é um gerador. Então, vai ser 30 sobre 40, 0,75 multiplicando por 100, 75%. Então, com a corrente de 1 ampere, né, o rendimento desse gerador é de 75. Mas se fosse 2, pessoal, aí seria 50%, que daria 20, atenção, e aí 20 por 40, 50%. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quanto maior ah, quanto quanto maior for a corrente, menor será o rendimento do gerador, tá? Nesse caso aqui, menor será o rendimento desse gerador, beleza? Bem, vamos lá então para o próximo agora. Tem-se um motor elétrico de força contra eletromotriz. Observe, pessoal, motor elétrico, o que o motor faz? Ele converte
a energia elétrica e energia mecânica. Então aqui aparece o F100, não a FEM. F100, força contra eletromotriz. E a força contra a eletromotriz vale 20. A resistência interna desse motor, ou seja, desse receptor, é de 2 ohms e é atravessado por uma corrente de 10. Então ele pede para calcular, letra A, DDP dos seus terminais. Como é que eu calculo isso? Usando a equação do receptor. A equação do receptor é U igual a E' mais R' vezes I. O E' vale 20, que é a força contra a eletromotriz, e a resistência interna vale 2. Como ele quer saber quando a corrente é 10, então eu substituo por 10. Então, eu vou ter 20 mais 2 vezes 10, 20, que vai dar 40 volts. Então, a tensão, a DDP nos terminais é de 40 volts. E o rendimento do motor, pessoal? Uma coisa que eu queria deixar interessante aqui. Olha só, a força contra a eletromotriz é o que adota o menor valor. Você viu que a tensão ela é maior do que a força contra a eletromotriz. Óbvio, né, pessoal? Porque os outros 20, né, está associado o quê? A perda. E o rendimento do motor aqui, pessoal? O rendimento do motor. Bem, lembra que o rendimento do receptor é o E' sobre U, onde o E' é 20 e o U é 40. Isso vai dar um rendimento de 50%. Então, pessoal, bem facinho, tá? Aqui é uma equação simples, não tem muito problema de poder encontrar, não, tá, pessoal? E para concluir, um último aqui, para a gente fechar nossa aula de hoje, a figura mostra a curva característica de um receptor. Então, ele pede para determinar sua força contra a eletromotriz. Pessoal, quando se tem o gráfico, às vezes algumas coisas ficam mais fáceis. Por exemplo, eu falei que a FEM ou a F100 depende do gráfico. Nesse caso aqui, como é uma força contra a eletromotriz, lembra que eu falei que é onde inicia o gráfico? Não iniciou em 24, tá? Então, a força contra a eletromotriz eu não preciso calcular. O gráfico já me forneceu, que é onde inicia a reta. O gráfico inicia em qual valor? 24. Então, esse daqui é a força contra a eletromotriz. Acabou. Agora, a resistência interna. Então, vamos usar a fórmula do quê? Da equação do receptor. E' mais R' vezes I. O E' 24, melhor, U 24. Pessoal, desculpa aqui, ó. Tá errado aqui. Tá errado, eu fiz errado. Deixa eu voltar aqui. Tá? Vou fazer aqui a mão para vocês. O U vale 36, tá? O E' vale 24. O R' eu procuro. E o I vale 5, tá? Então eu vou ter o quê? 36 menos 24 igual a, joguei o 24 para o primeiro mesmo, né? Igual ao quê? 5R'. 36 menos 24 dá 12. 12 igual a 5R'. Então, meu R' vai ser 12 sobre 5. 12 dividido para 5. Pessoal, 12 dividido para 5, 2,4 ohms. Tá? 2,4 ohms. Então, essa é a resistência interna. Acabei confundindo aqui e errei. Se bem que eu acho que eu resolvi, usando valores trocados aqui, deu o mesmo resultado. Tá? 36 menos 24, tá? Deu o mesmo resultado, mas está errado. Tá? Então, lembre-se, dá 2,4 ohms. Beleza? O importante é que deu esse valor aí, que é o que interessa. Porque do outro jeito daria negativo, tá errado. Beleza, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Agora, qual é o
rendimento quando percorrido por corrente de 8. Observe que agora ele quer quando a corrente for o quê? Vou voltar aqui para ficar melhor. Ó, quando a corrente for o quê? Não é 5 e volta aqui. Quando a corrente for 8. E aí, pessoal, eu não sei qual o valor. Vai ser um valor aqui, ó. Vai ser um valor aqui. Que vai ser um valor. Opa. Que vai ser um valor superior a 36, tá? Tem que vai ser um valor aqui superior. Vai ter que ser um valor aqui superior a 36. Então, como eu não sei, eu vou calcular isso. Então, vamos lá. Então, U igual a E' mais R' vezes I. U eu não sei, que eu quero encontrar agora, porque mudou a corrente, então vai mudar a tensão. Então, o E' é 24, o R' é 2,4 e I é 8. Então, vou ter 24 mais 2,4 vezes 8, 24 mais 2,4 vezes 8, 19,2. Somando os dois, eu vou ter 43,2, que é maior do que 36, como eu havia informado. Aí, pessoal, para achar o rendimento, pego agora o Elinha, divido por U. Meu Elinha é 24 e o meu U 43,2. Então, nesse caso, meu rendimento é de 0,5555 ou 55,5 ou 55%. Então, meu rendimento é esse. Viu, pessoal, como é bem tranquilo, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Bons estudos. Lembre-se que a física não é nossa inimiga, né? Ela é nossa aliada. Fique com Deus. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Valeu!